Bom dia, graça e paz do Senhor sobre a sua vida. Sejam muito bem-vindos mais uma sexta-feira ao canal do Ministério Apostólico Pentecostal Ágape. Eu sou a pastora Ana Costa, para quem ainda não me conhecia, e este é o nosso Fala Deus. Sextou tem Fala Deus, né, irmãos? Aqueles que já são do canal já estão acostumados, aqueles que estão chegando agora vão aí se acostumando. Sexta-feira nós temos este encontro marcado para ampliação do nosso conhecimento dentro da palavra de Deus de vários temas. Os temas são diversos. Por isso não é um estudo bíblico, é um estudo dentro da palavra do Senhor. O estudo bíblico ele só trata de temas bíblicos. O Fala Deus trata de temas diversos. E por falar em temas diversos, o tema de hoje será um desses. Durante o mês de abril, hoje é a primeira sexta-feira do mês de abril. Seja bem-vindo a abril, que seja um mês de bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre toda a sua família. E que sim, ele venha abrir os nossos entendimentos dentro da palavra do Senhor. Que a graça, o amor, a unção do Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos preenchendo, nos fortalecendo e nos renovando a cada dia dentro da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de abril, nós passamos o mês de março e tratamos dentro do mês de março no tema referente à Páscoa, ressurreição, crucificação, tudo que teve a ver com a Semana Santa. Nós tratamos no mês de março. Um mês de abril, depois de orar, buscar no Senhor, nós vamos tratar sobre a hierarquia da igreja. Falaremos, irmãos, sobre os cargos que cada denominação tem. Nós iremos falar sobre essa divisão eclesiástica dentro da igreja, essa divisão de cargos, esses nomes, as nomenclaturas, então o nome é difícil, que há dentro da igreja. Porque às vezes você deve ficar um pouco confuso. Pastora, tem uma amiga que ela vai na igreja X e lá a pessoa que dirige, que está à frente da obra, ela se chama ancião. O que é um ancião? Ai, pastora, por falar nisso, o meu genro, ele já congrega em outra denominação e lá não é nem ancião nem pastor, lá é bispo. Ah, mas eu fiquei sabendo que em tal lugar o nome dado é profeta, é sacerdote, é apóstolo. O que está certo, pastora? O que está errado? Porque na sua congregação o termo usado é pastora. E breve aqui no canal os irmãos verão a honra, a glória, o louvor, o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estarei usando outro termo dentro da igreja, dentro dos canais das minhas mídias sociais, por ordenança do próprio Senhor, por entendimento dentro desse que eu chamo, quando a gente começa aqui o canal, eu digo para vocês, irmãos, este é o canal do Ministério Apostólico Pentecostal Ágape. Então, o Ministério Apostólico. E o que é o Ministério Apostólico? O ministério que segue a doutrina dos apóstolos. Então, nós vamos tratar desse tema, para que você venha entender. Quando você entrar numa igreja, em tudo nós precisamos ter entendimento, irmãos. Nós vivemos uma era de muita tecnologia, então não podemos nos permitir ser enganados ou andar na ignorância. Antigamente andávamos na ignorância, hoje não podemos mais. Então, se você escolhe congregar em denominação X, é necessário que você conheça os fundamentos de onde você está congregando. Tá, eu congrego na igreja tal, e ali nós temos uma hierarquia, e essa hierarquia começa assim. Aí você vai dizendo, porque há uma hierarquia a ser respeitada. E não respeitar essa hierarquia, não respeitar a autoridade eclesiástica colocada na sua igreja, na denominação que você escolheu congregar, porque isso é você e Deus, o livre-arbítrio está aí. Então você escolheu, você tem esse direito de escolher aonde buscar ao Senhor, aonde adorar a Deus, aonde você encontrou-se melhor, onde você se sentiu melhor para expressar a sua adoração, aonde você escolheu ali, aqui eu vou ficar, aqui eu quero me alimentar espiritualmente, é aqui que eu vou me desenvolver espiritualmente, é aqui que eu encontrei um acesso que me senti confortável em buscar a Deus dentro deste caminho. Ali há uma hierarquia eclesiástica, há uma autoridade imposta, né, que foi ordenada por Deus na terra.
para ser a autoridade espiritual, para ser o representante do Senhor aqui. E a ele, a essa liderança, nós devemos obediência. O próprio Senhor Jesus diz: nós adoramos e obedecemos a Deus sobre todas as coisas, numa autoridade na terra maior do que a autoridade de nosso Deus. Mas o próprio Senhor Jesus nos orientou: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Na terra, a liderança imposta, permitida por Deus, nós devemos obedecê-la. Ah, pastora, mas e se eu não concordar? E se o meu pastor, ou o meu bispo, ou o ancião da minha igreja, ou o profeta, seja qual for o cargo, qual for o nome, qual for o título que ele use, e se ele estiver fora da palavra, você tem o livre-arbítrio de buscar no Espírito Santo de Deus direção e decidir se fica, se permanece ou não. Se você decide permanecer, você precisa obedecer. Por isso, nós vimos na palavra do Senhor o apóstolo Paulo dizer, orientar, e o apóstolo João também, que ainda que viessem pessoas pregando doutrinas e que essas doutrinas estivessem fora da palavra, do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda que fosse um dos próprios apóstolos, essa pessoa não desse ouvido, descartasse e se retirasse. Então a orientação é a mesma. Você entendeu? Esta é a doutrina que o Ministério Ágape segue, a doutrina dos apóstolos. O entendimento dessa doutrina nada mais é que abrangendo, porque os apóstolos não aboliram, não excluíram o Antigo Testamento e seus ensinamentos, não excluíram os evangelhos e seus ensinamentos, mas a partir de Atos dos Apóstolos para frente, nós vemos o próprio Senhor Jesus chamando seus apóstolos, chamando seus discípulos e ordenando que eles vão pelo mundo e divulguem o seu evangelho, divulguem o seu ensinamento. Esta é a doutrina dos apóstolos. Atos 2, versículo 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esta é a doutrina que o Ministério Apostólico Pentecostal Ágape adota. Por que apostólico pentecostal e não simplesmente Ministério Apostólico? Porque a ordenança veio sobre os apóstolos, sobre os discípulos, para que fossem por todo mundo pregando o Evangelho, as criaturas, falando, disseminando, propagando o amor de Deus e o seu Evangelho, pregando, apregoando o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a partida de nosso Senhor, com a ascensão de Cristo aos céus, ele cumpre a sua própria promessa, feita no Evangelho de João, que derramaria do céu sobre aquelas vidas poder e autoridade, para que eles permanecessem seguindo o seu ministério. Nosso Senhor, sabendo da dificuldade de exercer o ministério na terra, ele sabia que seria necessário que os irmãos fossem revestidos do alto. Ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão estar sozinhos na terra, eu vou revesti-los de poder. Esse revestimento se dá no livro de Atos também, com a descida do Espírito Santo, o conhecido dia de Pentecostes, enquanto os irmãos da igreja primitiva estavam reunidos, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e em oração. Havia comunhão, viu, irmãos? Preste atenção nisso. Precisa estar fechado e haver comunhão, porque o nosso Senhor, ele não opera na divisão. Então, eles permaneceram ali, obedientes à ordenança de nosso Senhor Jesus, que havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, é o entendimento que nós temos dentro da palavra do Senhor. O Senhor escolheu os 12, escolheu os seus discípulos, escolheu os seus apóstolos. Deu a estes uma ordenança: vá e faça desta maneira. E eles fizeram. Antes de partir, o Senhor diz, quando o Senhor retorna, antes dele ascender de vez aos céus, ele diz: ficai em Jerusalém, para serem revestidos de poder. Porque não é simplesmente sair por aí fazendo. Precisamos de poder
Precisamos de uma cobertura que venha do alto sobre nossas vidas. E aqui na terra nós necessitamos dessa cobertura, que é a qual recebemos de nossa liderança na igreja. A nossa liderança da igreja, ela tem um propósito para ser. Não é simplesmente porque o Senhor coloca lá alguém e pronto, acabou. Não, irmão. Você precisa estar obediente, porque você estando obediente, a liderança colocada por Deus dentro da tua igreja, da sua congregação, da denominação aonde você escolheu adorar e exaltar o nome do Senhor, para que você esteja debaixo de bênção, que é a bênção apostólica. O teu líder espiritual na terra recebe revestimento do alto para derramar sobre a tua vida, para, através das suas orações, da imposição de mãos, ele abençoar a tua caminhada na terra. Lá atrás, nos patriarcas, nós já fizemos esse estudo aqui no canal, que o filho, que os fiéis daquela época, que o povo de Israel, eles não se movimentavam sem a ordenança, sem pedir a bênção. Nós temos o povo de Israel assentado no deserto, enquanto o Senhor não ordenasse vai, eles não iam. E lá na frente, quando já não há mais essa ordenança visível, ela é passada para os pais. Um filho não fazia nada sem receber a bênção do pai e a ordenança de Deus. Obedeça a teu pai e tua mãe para te vá bem, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. E espiritualmente o pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta, o sacerdote, o padre na igreja católica, aquele que exerce essa liderança na sua igreja, ele tem esse papel de pai na sua vida, de abençoar o teu caminho. Então é um hábito que infelizmente em alguns lugares se perdeu, mas é um hábito que é saudável para a tua vida espiritual e para a tua vida material. Segundo a palavra do Senhor, pautado na palavra do Senhor. Esteja debaixo da bênção do teu pai. E o que é o nosso pastor, o nosso líder na igreja? É o nosso pai na fé, é o nosso pai espiritual. Nós olhamos para ele para seguir o seu exemplo de como fazer, de como buscar. Ele busca do alto para poder nos passar. Como Moisés subia o monte Sinai, falava com Deus e descia e repassava o povo. E quando ficou pesado, quando era muita gente, e Moisés já não conseguia transmitir a todos, começou a aparecer os primeiros pastores, começou a se dividir por ordem do Senhor Deus. Moisés, então, escolhe homens de confiança para que eles possam dividir o povo e cada um prestará conta a ele e ele repassa a você. E assim começa a divisão eclesiástica dentro da igreja, a divisão de cargos. E ela vai se propagando com o passar do tempo, até nós chegarmos ao dia de hoje. Esse é o estudo que será ministrado. Nós vamos dentro deste estudo, através do Espírito Santo de Deus. Não vamos, obviamente, irmãos, já explicando aos irmãos que não tem como me aprofundar dentro de religiões. Não vou me aprofundar, porque não compete a mim, de forma alguma, me aprofundar dentro da casa dos nossos irmãos. Nós vamos falar sobre os títulos, sobre os cargos, sobre os nomes dados dentro de algumas denominações mais conhecidas. Aí é que entra o nosso estudo. Muitos termos hoje usados, nas igrejas querem dizer a mesma designação, querem dizer a mesma coisa. O que muda é a doutrina que cada ministério, que cada denominação escolhe seguir. E não vou falar aqui de nenhuma que esteja fora da palavra. Então, todas que nós iremos estudar estão dentro, se enquadram dentro da palavra de Deus. Porque na Bíblia há sacerdotes? Há. Na Bíblia se fala de profetas? Sim. Mas vamos ler aqui, fazer a leitura em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, do versículo 11 em diante. Aleluia, Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e doutores. A todos estes, irmãos, o que muda são os nomes. Antigamente, neste tempo bíblico, no tempo em que este texto foi escrito,
As funções tinham diferenciações, porque o evangelista, ele não parava em lugar nenhum, ele ia andando. O missionário, que aqui nem está citado, mas já havia, porque ele saía de lugares em lugares, rodava as regiões, os países, os estados, as cidades, pregando a palavra do Senhor, abrindo novos caminhos, e quando se estabelecia ali, ele já partia para outro. Isso que se chamava fazer missão. Então é esse o entendimento que nós vamos buscar dentro desse estudo. É entender as nomenclaturas dentro da hierarquia cristã. Essa hierarquia eclesiástica. O que é certo, o que é errado, o que está dentro da palavra, o que não está dentro da palavra, que nós devemos fugir. É para isso que nós temos o nosso Fala Deus, para nós termos entendimento, buscarmos entendimento do alto sobre aquilo que é lícito e o que não é, para que nós possamos fugir. Porque a palavra do Senhor diz assim, fugir da aparência do mal. É que hoje em dia, irmãos, tem mal tão disfarçadinho, tão enrustidinho, que se nós não estivermos aqui, pautados, alicerçados na palavra, a gente engole. Tem que estar, ligadinho. Quando a palavra do Senhor diz o que é ligado na terra é ligado no céu. Nós temos que estar ligados, na sintonia. Para quando o Espírito Santo, filho, presta atenção, olha, a gente tá, opa! Entendi, Senhor. Entendi a mensagem, entendi o recado. Isso aqui é para eu fugir. Então a gente precisa ter essa comunhão que nós vimos no começo. A doutrina dos apóstolos, o seu maior foco era que houvesse comunhão. Os milagres aconteciam, os sinais seguiam. Os apóstolos demonstravam a autoridade, o poder, a graça, o revestimento do Espírito de Deus sobre a vida deles. Aquela unção, com fervor, assim como já havia tido no passado. Mas aqui foi a última ordem do Senhor sobre os apóstolos, que do alto eles seriam revestidos. Depois disso, irmão, nós entramos na era que vivemos até hoje. Não houve nem haverá até o retorno do nosso Senhor Jesus outra ordenança vinda de Deus para que homens e mulheres, não há outra revelação acima das dos apóstolos. A última foi a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de seus apóstolos, de seus discípulos, para propagarem, espalharem as boas novas do Senhor sobre a terra, e que nós possamos dar ouvido a elas, e que nós não venhamos nos apegar ao nome que está sendo usado, no qual todo o corpo, antes, versículo 15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça de tudo. Então a primeira base, irmãos, é o fundamento, que Cristo é a cabeça. Mas eu fui numa igreja, pastora, e lá disseram que Cristo não. Fuja. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Nós somos partes do corpo, mas não há corpo sem a cabeça. O que nos guia, o que nos manda, o que nos orienta, a cabeça é Cristo. Então, se você entrou, conhece, já pensou, ficou até curioso, mas chegou em tal denominação, e Cristo, Filho de Deus, santo, irrepreensível, homem e Deus ao mesmo tempo, morto, crucificado, humilhado na cruz do Calvário, ressuscitado ao terceiro dia, e que ascendeu aos céus, não for pregado, não for aceito, fuja. Porque ele é a cabeça da nossa fé, ele é a cabeça da igreja, não há outro. Esse é o primeiro entendimento. Não crê, não professa Jesus Cristo como Filho de Deus, fuja. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, então é onde nós vamos entrar,
nessa carreira eclesiástica, nessa ordem que existe de cargos, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. A justa operação de cada parte. Então é isso que nós queremos aqui aprender. Qual é a operação de cada parte? Para que faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Nós vamos entender como funciona o corpo espiritual, o corpo eclesiástico da igreja. A cabeça, Cristo. Abaixo de Cristo, como funciona aqui na terra, dentro de nossas igrejas. Passando um pouquinho por cada denominação, para que nós venhamos entender que todas elas têm que estar bem ajustadas, ligadas, auxiliando uma outra. Não adianta, irmão, nós vamos entender nesse estudo que o pastor sem cooperador não vai fazer nada na igreja. Porque nós estamos vendo aqui, segundo cada justa operação, cada pedacinho faz parte. O pastor dobra o joelho, busca, jejua, consagra, vai para o monte. Mas lá embaixo, na primeira parte desta justa operação, a um dos membros desligado, ele coloca em risco toda a operação. Vamos conhecer a importância de cada peça. Tem igrejas que cantam aquele louvorzinho, é um corinho que fala assim: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. É isso. Esse verso deste louvor, cantado em várias igrejas, várias denominações, reflete este versículo da Bíblia aqui em Efésios, que diz, no versículo 16, que este corpo tem que estar assim, ligado, totalmente ligado, ajustado, pelo auxílio de todas as juntas, uma junta com a outra, para que essa operação funcione bem, para que essa operação dê certo, para que nós possamos operar de forma agradável a Deus. E digo isto e testifico no Senhor, que não andeis mais como também andam outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Nem que nós não andemos mais na ignorância. O Senhor não se agrada da ignorância. Ele quer que eu e você conheçamos como funciona dentro de nosso ministério, dentro de nossa igreja, dentro do lugar onde nós escolhemos adorar e servir a Deus, que nós entendamos todo o funcionamento, para que através do entendimento nós possamos demonstrar respeito, obediência, e estejamos assim, ligados, que não seja eu ou você, a junta, que não funcione nessa grande operação que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós, uma igreja, o corpo de Cristo, membros deste corpo. Cada pedacinho, cada junta. Ele nem falou de membro completo do corpo. De que cada junta, auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Por isso que hoje, às vezes, nós vemos igrejas perecendo. O corpo não funciona, o corpo não cresce, não desenvolve, porque alguma área deste corpo está com falência de alguma vitamina, está faltando mais a palavra, está faltando oração, está faltando jejum, alguma coisa está faltando. Mas quando uma das juntas dentro da igreja adoece, enfraquece, todo o resto sente e reflete dentro da obra do Senhor. Por isso é importante que nós, como membro da igreja, pastor, eu não tenho cargo nenhum. Não estou falando de cargo, estou falando do corpo de Cristo na terra.
como ele deve funcionar. É importante que a gente entenda, sim, que é da parte de Deus que haja. Uns, como nós vemos no versículo 11, não foi o homem, ele mesmo, colocou uns para apóstolos, outros para os profetas, evangelistas, ele mesmo. Aprove a Deus que houvesse na terra pessoas preparadas, separadas, para guiar o povo, para orientar, mas elas trabalham dentro de um pensamento, dentro de uma linha de que todo o corpo é de suma importância diante de Deus. Para Deus, diante de Deus, dentro da igreja, não é que o apóstolo na igreja ele é maior do que o membro. Apenas ele foi separado para apóstolo, para cuidar, guiar, orientar, administrar a igreja e o rebanho. Aqueles que o Senhor coloca em seu caminho. Foi dada por Deus essa autoridade diferenciada, mas diante de Deus é um único corpo, o qual todas as partes devem trabalhar juntas. Todas as coisas cooperam para o bem daquelas que buscam a Deus. Então precisamos estar ali ligados. E às vezes, irmãos, nós até na ignorância podemos cometer erros. Estar dentro da igreja, não entender o nosso papel e prejudicar a obra, prejudicar o desenvolvimento, prejudicar o crescimento, como nós vimos aqui, prejudicar o aumento do corpo, porque eu não estou ligada ali, eu não estou junta, eu não estou ajustada com a obra do Senhor. Então, para que isso não venha a acontecer, neste mês de abril, hoje foi apenas uma introdução, neste mês de abril nós iremos fazer um estudo detalhadinho, o máximo possível, de como funciona essa divisão eclesiástica dentro das igrejas. Qual a diferença? Às vezes a pessoa tem dúvida, pastora, mas eu fico confuso, por que é apóstolo em um canto, é pastor em outro, é bispo em outro, e no outro já é profeta, para que a gente venha entender isso, para que nós venhamos entender o papel de cada cargo dentro da igreja, que é de suma importância, como foi lido agora, e principalmente para que nós venhamos entender qual é o meu e qual é o seu papel. Não, nós não fomos jogados dentro de uma congregação ao léu. Não existe acaso na vida do cristão. Não existe, não. Ah, por acaso eu gostei daquela igreja e fiquei. Não, há um papel para você lá dentro. Você não está lá em vão, você não está lá à toa, você não está lá por acaso. Há um papel. E nós desempenhamos muito melhor o nosso papel quando conhecemos qual é. Um ator, um artista, uma atriz, ele não vai fazer uma novela, um filme, sem ter na sua mão um script do que o seu personagem deve fazer, qual é o seu papel. Ele está na casa dele e o autor escreveu. E quando o autor escreveu e bateu com aquele ator, olha, esse papel aqui é para fulano de tal. Ele manda, hoje se manda por e-mail, né, por diversas formas aí, mas ele recebe lá na casa dele o seu papel escrito, olha, você vai fazer fulano de tal, teu papel nessa novela é ser assim, é ser assado. Aí ele estuda, ele se dedica naquele personagem para que dê tudo certo no elenco total da novela. Dentro da nossa igreja, irmãos, dentro da nossa vida espiritual não é diferente. Você não foi colocado do nada dentro daí onde você está congregando. Você esqueceu que teu nome está escrito lá no livro da vida? E que ali papai escreve cada capítulo de nossas vidas, tudo aquilo que vamos fazer, tudo aquilo que fazemos, quais as decisões que tomamos, os caminhos que escolhemos. E nós não somos robô, não somos Lego, eu canso de dizer isso, não me canso, na verdade, de dizer isso, não somos Lego, não somos pecinhas que Deus brinca, temos livre-arbítrio. É quando nós entramos numa igreja, quando nós sentimos do Espírito Santo de Deus, damos lugar a essa voz dele falando dentro de nós, filho, fica, senta aí, é aqui que há um propósito para você estar aqui, algo vai te ser ensinado nesse local. Nós precisamos entender qual é o nosso papel ali dentro. Precisamos estar atentos para receber o script do alto, para entender qual é a tua função. E só se desempenha bem um papel aquele que conhece qual é. Então é isso que nós iremos fazer neste mês de abril. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse tema. Qual é a sua curiosidade sobre este tema? Eu
quero louvar o Senhor cada dia que passa mais e mais e mais pela sua vida, por cada novo membro que vem chegando nesse canal, para a honra, glória do nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para o crescimento da obra que é dele, porque tudo vem dele, para ele e por ele. Mas eu quero conhecer você, o seu pensamento, onde você congrega. Onde você congrega, quais são os termos utilizados para denominar a liderança da igreja? Deixa aqui nos comentários, porque hoje a gente conversa, faz o bate-papo, hoje é uma iniciação, uma introdução, né? Quem já participou de outros estudos sabe, eu sempre faço uma introdução antes de entrar no tema. Semana que vem nós vamos entrar no tema, mas durante a semana eu busco no Senhor a inspiração, a orientação, o rumo para tomar, tudo vem de Deus, mas eu busco uma linha para estudar também. Então deixa aqui nos comentários onde você congrega, como que funciona, qual é a sua dúvida, você tem dúvida dentro deste tema? Então deixa aqui. E aquilo que o Espírito Santo do Senhor ministrar no meu coração dentro da tua dúvida, eu trarei aqui na próxima sexta-feira. No próximo Fala Deus, onde nós vamos, enfim, começarmos a entender os bastidores do mundo cristão. Como é a igreja do altar para trás. Do altar para frente a gente conhece. Você tem curiosidade de saber como é dividido, como é separado, como é feito do altar para trás? Então vem comigo sexta-feira para o nosso Fala Deus, primeira parte desse estudo sobre a ordem eclesiástica dentro das igrejas, das denominações. Amém? Você que veio até aqui nessa introdução no dia de hoje, muito obrigado. Seja muito bem-vindo sempre a este canal. Que o Espírito Santo de Deus continue te guardando, te protegendo, te orientando, te livrando de todo mal e te guiando sempre na direção do bem, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostou? Achou interessante o tema do próximo estudo? Achou interessante o que nós vamos estudar aqui em abril? Então compartilha este vídeo. Curte o canal, se você ainda não curtiu, curte este vídeo, inscreva-se se você tem gostado, viu? Se você tem gostado, vocês me veem aqui festejando, glorificando a cada novo membro, a cada novo inscrito por isso, porque eu creio que cada um que clicou ali, ó, inscreva-se, é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não perco o mínimo tempo possível aqui do nosso tempo de bate-papo, de edificação espiritual, para ficar pedindo, porque eu sei que eu só te peço que o Espírito Santo de Deus fala com você através desses vídeos, então compartilhe, deixe ele chegar a mais pessoas, para tocar mais pessoas, para que nossa família venha crescendo e que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente seu dia. Curve sua cabeça, é hora de receber do alto aquilo que todos nós precisamos receber, que são as bênçãos de nosso Senhor. Falamos sobre ela hoje. O Senhor nos abençoe de lá e na terra. Ele me concedeu este privilégio de poder transferir para você esta bênção. Amém? Então curve sua cabeça. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas amanhã e sempre para sempre, até que Papai venha buscar nossa igreja e que ela esteja ajustadinha para subirmos juntos para o céu. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana. Até domingo, em nome de Jesus, da nossa palavra dominical.